pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Hoje a live traz um tema extremamente importante. Não é exatamente um tema feliz, mas é um tema que merece o nosso alerta, merece a nossa atenção e que a gente desenvolva a habilidade de identificar momentos onde crianças ao nosso redor podem estar em risco. Várias pesquisas comprovam que durante a pandemia, os tipos de abuso, sendo ele psicológico, físico ou sexual, aumentou de uma forma vertiginosa pelo fato de as crianças estarem cada vez mais tempo dentro de casa, o que não permite que a escola faça um diagnóstico quando há algo atípico, algo estranho acontecendo. Para conversar com a gente sobre abuso infantil, os tipos de abuso e a forma de identificar esses abusos, protegendo assim as nossas crianças, que podem ser nossos filhos, sobrinhos, enfim, crianças que convivem com a gente, para que a gente possa protegê-las. A doutora Mônica, que é psicóloga e psicopedagoga, vai vir conversar com a gente sobre isso. Ela vai dividir com a gente uma série de experiências de consultório, depoimentos de pacientes, obviamente sem identificá-los, para que a gente consiga elucidar e entender como proteger os nossos pequenos. A doutora Mônica já está aqui, eu já vou convidá-la a entrar para a gente começar a conversar. Essa conexão inicial aqui, ela entrou, aí por alguma razão caiu a conexão dela. Só um minutinho, gente, nós já vamos começar a conversar. E ela vai explicar para a gente as formas de proteger as crianças. Acho que essa semana, especialmente, semana passada, o último mês, com o caso do Henri, né, que comoveu todos nós. Acho que não existe pai ou mãe que não tenha se sentido impactado por isso. Esse tema passa a ser completamente oportuno. Ela já entrou aqui? Pronto, já vou chamá-la. Aguardando a conexão dela. Acho que deu certo. Doutora Mônica, boa noite. Boa noite, Melissa. Tudo bem? Tô bem, tô bem. Prazer enorme estar aqui de novo com você para a gente conversar. Um O assunto prazer é todo meu e importante, sempre né? assuntos muito importantes. Sim, vamos lá. Doutora Mônica, não sempre assuntos tão felizes, né? Mas assuntos que É, realmente merecem o nosso alerta e a nossa habilidade, porque realmente as crianças, em sua grande maioria, acabam se tornando muito mais indefesas do que nós. Então elas precisam do nosso apoio e da nossa compreensão para que elas passem por algumas situações difíceis, né? isso. Eu costumo dizer para os pais, né, assim, nas orientações que a gente faz com as famílias, que o abuso infantil ele é um assunto que precisa ser desmistificado. Se Uhum. conversa sobre tudo com os filhos, os perigos da internet, questões de droga, sexualidade, mas não se fala muito de abuso sexual quando, por exemplo, fala de sexualidade. Tem que falar, né? Eu penso que já desde pequeno, dentro da linguagem da criança, obviamente, né? Você vai fazendo adequação com a linguagem, a faixa etária da criança, mas a criança tem que saber que isso existe no mundo, né? E aí é também uma forma de você criando já a prevenção para alguns tipos de abuso, né? Inclusive o sexual, né? Que é o que normalmente fica mais no silêncio das coisas, né? Sim, sim. Doutora Mônica, acho que a gente pode começar explicando o que é o abuso. Porque a grande maioria Isso, das pessoas, quando a gente fala em abuso, imediatamente vem à mente o abuso sexual. Mas ele não é o isso, único que pode ferir drasticamente as crianças, né? exatamente. Quando a gente fala em abuso, então, né, Melissa, existem outros tipos de abuso. Então, o abuso que é muito silencioso também não se fala muito, é o abuso psicológico. Então, abuso psicológico, abuso físico e abuso sexual. Basicamente, esses três.
Como é que é o abuso psicológico? O que que é o abuso psicológico, né? É a criança que é desmerecida, desqualificada, aquela criança que é exposta a situações vexatórias. Muitos pais, às vezes, fazem esse tipo de coisa, ou cuidadores, né, das crianças fazem esse tipo de coisa. A grande maioria, porque teve uma história assim, né? Eu costumo dizer que a pessoa que faz isso, ela tem isso na história dela, ela entende que é assim que educa, por exemplo, né? Não E necessariamente que haja maldade, que haja uma intenção ruim. exatamente. Uhum. Às vezes a pessoa faz isso até assim, às vezes tem, né? Essa questão da maldade mesmo, de desqualificar, desmerecer a criança, enfim. Então, o abuso psicológico é toda essa questão, essa fala, o grito, a ameaça, desmerecimentos, xingamentos, né? Castigos exagerados, que tem sofrimento físico. Então, tudo isso é abuso, ameaça de abandono, né? Alguns pais falam assim, vou te largar na favela, vou fazer não sei o que lá, sabe? Essas coisas, né? Que é uma Ou forma de cuidador. assustar que faz muito mais Isso, mal do que bem. Uhum. exatamente. Vai destruindo a estima da criança. A outra situação é a situação do abuso físico, né? Que foi, infelizmente, aconteceu com essa criança lá do Rio de Janeiro, recente, estava aí na mídia, né? Então, são crianças que passam, que apanham, que, que entram em sofrimento físico, né? Em função dessas atitudes dos adultos que deveriam cuidar e proteger essa criança e não fazem isso. E Sim. a questão do abuso sexual em si, né? Que isso também é uma coisa que acontece muito silenciosamente. A grande maioria das vezes acontece dentro da própria família ou num lugar que a criança deveria estar, que é o lugar onde a criança deveria estar segura, protegida, né? E, na verdade, isso acontece com muita frequência, infelizmente. Era O que uma a das gente fala, perguntas que a gente tinha aqui na enquete pré-live que a gente fez, realmente se faz sentido essa informação de que grande parte dos abusos são feitos por pessoas, por familiares. tristemente, sim, sabe? Normalmente são pessoas muito próximas da criança e normalmente o abuso se prolonga, sabe, Melissa, justamente porque a criança tem um vínculo afetivo com essa pessoa. E a pessoa se prevalece desse vínculo afetivo para instaurar a situação do abuso. Então, é uma coisa que acontece muito silenciosamente, Uhum. fica tudo assim muito escondido mesmo, né? E quanto maior o vínculo afetivo da criança com esse abusador, infelizmente, maior o tempo que o abuso permanece, né? Então, tem crianças que ficam anos sendo abusadas e Sim. não conseguem manifestar. E às vezes a criança tenta manifestar e não é validada na sua fala, não é validada na sua mudança de comportamento. E a criança manifesta de Ela não é alguma forma. acolhida, né? Então, Não é acolhida. ela fica cada vez mais acuada. Isso. Então, isso infelizmente é verdadeiro, sabe? Infelizmente, a grande maioria dos abusos acontecem dentro da família, especialmente o abuso sexual. Doutora Mônica, assim, e como abordar? Vamos, dentro da sequência, vamos tentar abordar o antes, né? Para evitar que isso aconteça. Qual é a abordagem que os pais devem ter para que o filho, se algum dia ele correr o risco de passar por alguma coisa assim, para que ele se encoraje de contar e que ele perceba que isso não é normal? Travou aqui, eu não te ouvi direito, desculpa. Não, imagine, não tem problema. Então, Falando assim do pré-abuso, né? Então, ah, como prevenir, né? Qual é a abordagem que os pais devem ter com o filho para que ele saiba que ele tem com quem contar caso algo aconteça e que isso não é algo normal. Porque crianças, às vezes, a gente imagina, né? Você está sendo abusado por uma pessoa que é da tua confiança, por com quem você tem laços fortíssimos. E essa pessoa diz pra você uhum, que isso é normal, você passa a acreditar, né? sim. Então, veja, a melhor forma de prevenir, por exemplo, o abuso sexual é a boa relação, a qualidade da relação que os pais vão ter com essa criança. Uhum. Se você tem uma boa qualidade na relação com essa criança, ela vai confiar muito mais em você do que na pessoa que ela está sendo abusada. Agora, pode acontecer de um dos genitores, por exemplo, ser o abusador? Pode acontecer. Mas ela tem também o respaldo de outras pessoas com quem ela tenha vínculo afetivo importante, que é onde ela vai Uhum. recorrer. Entende? Então, sim, a prevenção, a melhor prevenção, sabe, Melissa, eu digo que é essa qualidade na relação com os pais.
ou com a pessoa que Uhum. cuida efetivamente dela, um avô, um padrinho, uma madrinha, alguém com quem essa criança possa contar, né? Que ela tenha É o essa coisa mentor da... dela, né? Uhum. Isso, exatamente. Com relação ao abuso físico, acho que é uma responsabilidade de todos nós, né? Não só não que o sexual não seja, né? E o psicológico também não. Mas o abuso físico, o abuso psicológico é uma coisa, né, que infelizmente ficou mais silencioso ainda, como eu estava, né, dizendo antes, assim, as crianças antes manifestavam muito os comportamentos diferentes na escola. Na escola, esses comportamentos são mais validados que na família. A criança que está em condição de abuso, ela manifesta comportamentos diferentes. E a família não valida muitas vezes. E a escola valida isso. Com essa coisa da Mas são pandemia, sinais, e são sinais bem evidentes, porque se a família não valida em casa, né, são mudanças bruscas ou realmente são mudanças muito sutis? Quais são esses veja, sinais? os finais variam dependendo do tipo do abuso que a criança sofre, mas alguns se repetem em todas as situações de abuso, seja físico, sexual ou psicológico, né? Uhum. Então, normalmente, a criança que é muito retraída, muito fechada, não vai com outras pessoas, que é muito irritadiça, ou que é muito agressiva, ou que chora com muita facilidade. Normalmente, também, essas crianças começam a apresentar dificuldade na escola. Na questão do abuso sexual, por exemplo, Melissa, a criança ela apresenta uma mudança brusca de comportamento. Então, por exemplo, se é uma criança que sempre foi alegre, é da natureza da criança alegria, brincadeira, extroversão, né? Isso é da Sim. natureza da criança. A criança, quando ela é muito fechadinha, a gente já tem que olhar mais de perto para ver o que está acontecendo, né? Então, essas manifestações emocionais, elas são muito importantes, porque elas mostram, né, é um indicador de que pode estar acontecendo alguma coisa. Ah, mas toda criança irritadiça, toda criança tímida, toda criança que tem receio de ir com adultos ou coisas assim, ela está sendo abusada? Às vezes não. Ela pode estar fazendo um quadro de depressão por outro motivo, né? Sim. Mas que as situações de abuso psicológico, abuso físico e sexual têm esse tipo de manifestação de comportamento, sabe? Então é muito importante a gente ficar atento a isso, né? E conversar com a criança, orientar, né? Sempre que existe essa situação, infelizmente. É porque você perde a espontaneidade, né? A criança ela perde a alegria e a espontaneidade dela. Não que Ela uma perde criança mais fechada seja abusada, mas a criança que é isso. abusada, esse é um traço comum da personalidade, né? Não da personalidade, Ela mas das atitudes dela. Isso, por exemplo, a criança, então veja, né, se a gente pega esses casos aí da mídia, por exemplo, né, dessas crianças que infelizmente morreram, né, esse menino recente no Rio de Janeiro e tantos outros casos que voltam e me aparecem na mídia. Sim, Todas essas crianças falaram em algum momento para alguém, mais de uma vez, que não queria ir com tal pessoa. Então, assim, é da natureza da criança a espontaneidade, a naturalidade, a afetividade nas relações. Se a criança não está tendo isso com alguém, já é um indicador, né? A gente não pode, sim. você tem que olhar para isso mais de perto. Mas o que está acontecendo? Por que essa criança não quer ir? Mesma, entende? Então, por exemplo, na escola, a criança que sofre bullying, normalmente ela não quer ir para a escola mais. Então, não é da natureza da criança não querer ver os amigos, não querer brincar. Então, alguma coisa errada tem. Sim. Então, nesse sentido, sabe, eu acho que aí é uma coisa muito séria que todos nós precisamos olhar com isso para mais, né, com mais cuidado para essas situações. É, porque às vezes a gente acaba que os pais, né, na correria é besteira dele. Ah, não, ele tá, né? E Exatamente. Então, a fala da criança não é validada, né? Então, ainda se olha muito para as crianças com muita indiferença, com pouca importância para algumas coisas que essas crianças relatam, a mudança de comportamento, é tudo isso que lá, sabe? Não que tem que supervalorizar, né? Lógico que não, mas, gente, é um ser humano que está em desenvolvimento e ele não tem um aparato cognitivo, intelectual, neurológico amadurecido o suficiente para expressar, demonstrar o que ela está sentindo, né? sim. Então, ela vai mostrando de algumas outras formas, né? Crianças ficam doentes, às vezes as crianças fazem febres, e aí leva ao médico, examina, não tem nada, né? Então, é o corpo dela manifestando essa dor, esse sofrimento, que ela está sofrendo em silêncio. Às vezes fala e não é validada, né? Cansei de ver também situações em que a A criança criança conta, disse. a criança disse, não, imagina, isso é bobagem, mas não, nós não vamos falar nada para ninguém, isso não vai acontecer, sabe? Coisas assim. Sim. Então, é muito
é um assunto sério, né? Denso, mas é importante a gente falar, eu penso. Não, eu acho que é fundamental. E o caso do Henri, por mais que não tenha sido abuso sexual, mas os outros dois abusos aconteceram ali, né? O físico e o psicológico. A gente realmente tem que, porque naquela situação ali que a gente está vendo uma sequência de erros absurdos que aconteceram. Então, o menino verbalizou para todo mundo. Só precisava ele chegar no meio da praça e berrar o desespero que ele estava. E ninguém acreditou. Quer dizer, o pai, eu morro de pena desse pai porque a vida dele acabou, né? Com um filho que morre nessas condições. Mas, gente, ele disse ali em depoimento, quer dizer, eu deixei o meu filho em casa, na casa da mãe, ele chegou a vomitar. Então, por que você não pegou essa criança e não levou embora? Quer dizer, alguma coisa. Ninguém validava. Não, não é bobeira, vai passar. E nem sempre é bobeira. Está se adaptando com a nova relação do pai ou da mãe, né? Sim. Isso é muito complicado. Então, isso não é todo mundo, nem todo padrasto, nem toda madrasta é abusador. Mas, assim como nem todo pai, nem toda mãe, nem todo padrinho, nem todo avô, né? Mas a criança manifesta um comportamento diferente diante de algum adulto específico, tem alguma coisa errada. Sim. Isso é da natureza humana, isso é da natureza da criança. Isso Sem precisa dúvida. ser validado. Acho que muita coisa poderia ser evitada, sabe, Melissa? Se tivéssemos os olhares mais atentos para essas situações, né? Sim, sim. E as crianças, assim, doutora Mônica, é até importante a gente saber, por exemplo, existem idades, né, até uma determinada idade, que as crianças fantasiam muito, né? Então, que a gente escuta muito, eu tenho um filho pequeno, a gente escuta as mães, às vezes, no grupo comentando, mas eu não sei se foi verdade ou se foi fantasia. Menina, você sabe dizer se isso realmente aconteceu? Mas à medida que eles vão pegando mais idade e entendendo o mundo que cerca, essas ilusões, né, o mundo da fantasia, ele vai ficando cada vez mais raro. Dentro da idade cognitiva da criança, o que a gente pode tirar de conclusão disso? Quanto menor a criança, quanto mais nova a criança, mais difícil identificar a situação de abuso. Mas porque ela ainda não expressa verbalmente, né? Mas Sim. ela vai manifestar. A mudança de comportamento é uma coisa significativa. Bebês, por exemplo, né? Bebês, eu já vi situações do bebê de não querer ir com a babá, os pais desconfiarem, bota a câmera e tem alguma coisa errada realmente. Então, não é da natureza da criança criar essa reação, entende? Então, agora, quanto menor a criança, fica um pouco mais difícil. Mas se tem dúvida, leva, consulta um profissional, né? Existem até orientações gratuitas que se faz em torno disso. E aí as pessoas podem saber se realmente está acontecendo isso, de que forma está acontecendo. É um profissional que ajude, porque às vezes o filho é mais quietinho, ele não se expressa. Quando a criança chega em casa e ela conta a vida, conta tudo o que aconteceu na escola, com riqueza de detalhes, e é da natureza dela ser mais comunicativo, para os pais é uma bênção, é muito mais fácil. Mas tem crianças que não têm esse ímpeto, né? E aí realmente a atenção tem que ser redobrada. Tem que ser redobrada, e aí é uma situação que daí os pais precisam urgentemente estabelecer um outro tipo de relação com essa criança, né? Porque realmente tem temperamentos que são mais fechados, mais introspectivos. Mas se a criança, Melissa, tem uma relação de confiança com os pais, ela vai relatar que está tendo alguma coisa. Eu costumo ver muito assim também, né? Essa questão do abuso psicológico, a desqualificação, o desmerecimento, né? A exposição. Às vezes faz comentários, assim, tipo, um almoço de família, fulana não sei o que lá, ou fulana não sei o que lá, faz comentários do corpo, que a pessoa não se sente bem, um comentário de alguma característica física, ou de uma característica que a pessoa, de característica de personalidade, mas do jeito da pessoa ser, ela se sente constrangida com aquilo. Então, essas situações, essas crianças, Melissa, ela acaba se tornando mais vulnerável, por exemplo, a outra situação de abuso, que é o sexual. Então, as crianças que se permanecem em silêncio, elas normalmente já sofrem algum tipo de abuso, entende? Às vezes apanha dos pais, é abusada por um tio, por um avô, por um padrinho, um vizinho, uma madrinha. Não são só homens abusadores, tem mulheres abusadoras também, né? Sim, então, não é sim. só o sexo masculino que abusa de crianças. A Jane colocou aqui, ameaçadas, por isso não falam. Uhum. Isso.
Então, tem toda essa questão aí que a gente precisa repensar, né? Eu digo sempre para os pais, essa coisa de bater não educa ninguém, nunca educou. Então, só traz, e ainda pode você estar criando um outro problema maior lá na frente, porque a criança ela vai se tornando muito submissa. Essa relação muito de poder sobre a criança, né, de extremo autoritarismo, deixa a criança frágil emocionalmente, ou pode deixá-la frágil emocionalmente, e ela se submete facilmente a uma situação de abuso sexual, por exemplo, Sim, ou de bullying sim. na escola, né? Exatamente, porque você se sente ali, você já está com a tua autoestima, com a tua autoconfiança extremamente afetada. Surge uma situação dessa, você fica muito acuado, né? Você fica muito. Como que você vai dizer não, né? Às vezes a criança pode até sentir que se ela disser não, aí sim ela vai ser repreendida. Exatamente. Então, ela não se sente no direito de se manifestar, né? Ela não se sente no direito de dizer que não, que ela não quer, né? Porque é muito confuso, por exemplo, a questão do abuso sexual na cabeça da criança, né? Porque aquela pessoa que normalmente está abusando dela, ela tem um vínculo afetivo importante. Sim. Normalmente, essas histórias elas ficam em silêncio por anos, mesmo depois que o abuso cessou, a pessoa fica com aquilo anos e né, assim, muito comum isso aparecer em terapia de jovens e adultos. Décadas Em algum momento depois. a pessoa vai procurar terapia porque, sei lá, não está superando um fim de um relacionamento, por exemplo, né? Vai para terapia. E aí aparece essas situações, sabe? E anos depois que a pessoa se conscientiza que ela foi abusada. Ela não consegue nem acreditar. É muito comum daí a pessoa achar, sabe, que ela fantasiou. Ah, não, mas eu venho umas memórias na minha cabeça, mas eu acho que não sei se é coisa da minha cabeça. E Ela aí na não tem nem terapia, certeza de que ela viveu de fato aquilo. de tão emocionalmente brutal que foi, entende? Ela duvida do próprio julgamento dela, porque ela também não aprendeu a validar a sua própria percepção, né, das coisas. Sim. E aí ela duvida de si mesma. Aí ela começa no processo terapêutico, ela vai percebendo que aquela memória não é uma memória, é uma memória realmente, não é uma fantasia. Então ela confunde a memória do fato com fantasia. E na verdade, na terapia, ela vai percebendo que não, é um sofrimento, é uma coisa muito dolorosa, é um momento doloroso na terapia. De adolescentes, também adolescentes vêm para a terapia e percebem, né, que lá atrás tiveram situações assim. É um conteúdo Eu muito acho que pesado de ser elaborado, né? É. Deve ser muito exatamente. difícil. É Doutora Mônica, denso, né? assim, orientações a mais que a gente possa dar para os pais, né? Porque eu imagino que as perguntas que vieram ali nos stories, na enquete pré-live, eu consegui perceber muito ali, assim, o grande medo dos pais de que algo assim aconteça com os filhos e que os filhos não tragam, que eles não contem, né? Então, eu percebi que grande parte das perguntas circularam nesse sentido. Que orientações a gente poderia trazer para os pais para que eles da condução, né? Para que, claro, ninguém nunca vai estar 100% livre, né? Porque é algo que depende exclusivamente da criança. Mas você tem formas de criar um ambiente ou criar um tipo de relação que diminua as chances dela esconder. Exatamente. Então, eliminar 100% essa possibilidade, né, especialmente do abuso sexual, não tem como, né? Mas a prevenção, ela elimina muito, né, os casos de situação de abuso, especialmente o sexual. Então, assim, o que a gente orienta é o seguinte, né, Melissa? Quanto menor a criança, a fase de bebê, até o desenvolvimento da linguagem oral, a criança precisa ser muito observada nos comportamentos. Né? Então, por exemplo, alguns sinais de tensão e ansiedade em bebês, por exemplo, né? Instabilidade de sono, criança que chora muito, Uhum. sudorese noturna excessiva, né? Quando não tem uma causa física, orgânica específica, né? Isso pode ser um indicador de alguma ansiedade que esse bebê está passando. Então, isso já é uma coisa que tem que ser observada. Como é que está Uhum. sendo na creche, como é que está sendo na escolinha, como é que está sendo com a pessoa que está cuidando dessa criança, com a babá, a pessoa que cuida, né? Quando a criança já começa a ter, então, até o desenvolvimento da linguagem, é importante a gente estar atento às mudanças de comportamento da criança. Sim. Quando ela já tem a linguagem mais desenvolvida, a gente não só pode, como deve, isso é um assunto que eu digo para todos os pais, tem que ser quebrado esse tabu e se falar, assim, de abuso sexual
usar o termo, existe uma coisa chamada pedofilia, né? Isso é crime e isso tem que ser dito para as crianças. Logicamente, você vai adequar a linguagem para a faixa etária da criança, né? Uhum. Mas é importante que a criança saiba disso. E a criança precisa se sentir valorizada, validada na própria percepção, nos próprios sentimentos. Isso favorece uma autoestima fortalecida. E essa criança, ela não vai... Pode acontecer uma vez ou duas, mas uma criança que tem autoestima fortalecida, que ela tem uma relação de confiança com os pais, não de medo, porque daí o pai que bate, o pai que xinga, o pai que desqualifica, ela não vai ter esse tipo de confiança, né? Uhum. Então, se a criança tem isso na relação com os pais, isso não vai acontecer, ou se acontecer, não vai durar muito, entende? Logo vem à tona e ela, de alguma forma, ela vai trazer. Sim, ou ela traz, ou os pais, de alguma forma, acabam percebendo cedo ou tarde. Isso, exatamente. Então, assim, né, eu digo sempre assim, essa coisa de ser pai e mãe é desafiador, né? Mas é uma coisa, é muito bonito, porque você vê essa coisa da confiança, do amor, né, se manifestando em momentos que eles sentem em risco, eles vão te buscar, eles vão ter suporte, né? Doutora Mônica, assim, e as sequelas emocionais que esse tipo de abuso pode trazer para as crianças? Claro, as mais graves a gente já faz ideia, mas desde as mais sutis até realmente as mais significativas. Veja, então, assim, com a autoestima diminuída, as crianças podem ter vários problemas, né? E ao longo da vida depois também. Então, por exemplo, problemas de autoestima, né, é um deles, depressão, transtornos de ansiedade, transtornos de humor, né? Por exemplo, às vezes é a pessoa com um diagnóstico de transtorno afetivo bipolar, por exemplo, né? E aí a gente vai fazendo uma avaliação, vai investigando e vai chegando às coisas e vai, né, as coisas vai se montando quebra-cabeça. Por que essa pessoa é tão instável, né? Por que, enfim, quadros de depressão profunda, transtornos de ansiedade, crises de pânico. Pessoas têm dificuldade em lidar com situações de términos de relacionamento, se colocam em situações de relacionamento abusivo, né? Então, mulheres que sofreram, crianças que sofreram abuso, se colocam em relacionamentos abusivos inconscientemente. Sim. Então, os danos, assim, eles variam muito, né, Melissa? A pessoa fica muito mais fragilizada, né? Então, realmente, todas as sequelas Sim. que podem vir em decorrência disso. Porque normalmente o abuso acontece ali na infância, né? Naquele momento ali onde está de 0 a 7 anos aproximadamente, é que é o momento mais sensível do desenvolvimento humano. Nosso psiquismo está sendo estruturado. Então, essas situações de abuso, elas são extremamente danosas, trazem consequências seríssimas, né? Ou podem trazer consequências seríssimas lá para frente. E é uma coisa que precisa ser cuidada, precisa ser evitada. Quem tem pai, quem tem filho, quem tem afilhado, quem tem sobrinhos, né? É tão importante isso, né? O Henri lá, o menino, de novo, né? Falando dele, mas é uma situação assim que mostra bem o cenário, né? Aonde que a coisa pode chegar. Sim. Isso é tão real, né? Isso é um caso. Pense quantos estão acontecendo enquanto a gente Não, está a Isabela Nardoni é que esses acho que chocaram mais a opinião pública porque o pai ou a mãe estavam envolvidos, né? Mas a gente pode isso. citar casos de milhares de crianças que passam por Sim. isso. Nossa, infelizmente, né? Aqui, né, em Curitiba, região metropolitana, em todas as cidades, infelizmente, as crianças. Então, a gente precisa criar essa conscientização, né? Que a criança, ela é um ser humano, ela tem sentimentos entende? Então, às vezes, olham para as crianças assim como uma coisa que não tem sentimentos ou que não tem importância. A criança não sabe nada. Não, mas por exemplo, né, no que a gente falava outro dia na outra live, né, com relação às perdas, nem vamos falar que fulano morreu. Como não vamos falar que fulano morreu? Você não Percebe? merece saber, você é criança. Pois entende? Então a criança é colocada num lugar muito desmerecido ainda, sabe? Sim. Então, Doutora nesse Mônica, eu acho que quesito. assim, a tua abordagem, eu ia até fazer uma analogia com a nossa primeira live, que foi sobre como lidar com o luto, né? Caso alguém queira assistir, tá no IGTV, basta buscar ali no IGTV do Escolha Ser Feliz que vocês vão encontrar. Foi a primeira live com a doutora Mônica, de muitas que vão acontecer. Mas que assim, eu percebi muito na questão da abordagem a importância
do validar, né? Então, por exemplo, o luto é um assunto ruim. Ah, então vamos poupar a criança disso. Não, você nos orientou da forma como falar e de como abordar. Questão do abuso. Ai, não, mas a criança vai ficar sabendo que abuso existe, eu vou colocar um medo, um susto na cabeça dela. Pois é, só que se ela não souber, ela não consegue se proteger. Ela se vulnerabiliza, ela fica vulnerável, né? Mas é um desafio Então, muito grande você trazer isso, e essa seria a minha próxima pergunta. Crianças ali, dos 2, 3 aos 7, é a idade onde os abusos mais acontecem. É como abordar isso com as crianças de uma forma que a gente não gere neles um pânico, que eles fiquem uma coisa impressionados, exagerada. mas que Sim, realmente eles consigam se proteger se algo acontecer. sim. Acho que a primeira coisa é assim, a gente passar isso para eles, né? Pode parecer esquisito isso que eu vou falar, mas assim, falar desse assunto com naturalidade. Assim como a gente fala que a internet é perigosa, que tem coisas que você não pode se expor, e todas as orientações que a gente dá, também você vai falar do abuso, passando, não assim, né, com cara de terror, de pânico, assustando a criança, dizer, olha, Sim. isso é uma coisa que existe, não pode deixar ninguém mexer no teu corpinho. Às vezes uma pessoa que gosta muito de você, ela, por exemplo, pede para ver o teu corpo, pede para mostrar o corpo dela. Se isso acontecer, você pode contar comigo. Isso não é uma coisa adequada, mas tem adultos que fazem, tem adolescentes que fazem isso. O nome disso é pedofilia, isso é uma coisa muito ruim que acontece na vida das pessoas. Tem que explicar, né? Você Uhum. pode estar adequando a linguagem de acordo com a faixa etária, de acordo com o que a criança vai te perguntando sobre aquilo também, Uhum. né? Então, mas Linguagem, tom de voz e expressão, buscando tratar com a maior naturalidade possível, mas isso, para abordando o tema de uma forma clara. isso, para que ela, quando ela né, já vi situações também de criança que escapou de situação de abuso, porque ela estava muito segura e confiante no que os pais tinham orientado para ela, né? Uma criança de 6, 7 anos, alguém pediu para ela fazer algumas coisas, ela falou, não, 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 dá licença, e escapou, Saiu. entendeu? Ai, que coisa Isso. boa. E aí, depois, contou para mãe e pai, né, que aconteceu e tal. Isso é possível também, né? Uhum. Uma coisa importante também, Melissa, não sei como é que está nosso tempo aqui. Estou Não, bem estamos com pertinho. 32 minutos, tem tempo ainda. Ótimo, Quando chegar perto dos 50, eu te aviso. ótimo. Então, tá bom. Então, vamos lá. É uma coisa importante também a gente diferenciar. Então, por exemplo, o que é a descoberta da sexualidade na infância e o que é o abuso sexual. Então, por exemplo, as brincadeiras sexuais, elas acontecem dentro de um contexto da descoberta das diferenças do corpo, da construção da sexualidade da pessoa. Então, são Uhum. aquelas brincadeiras sexuais que acontecem entre crianças da mesma idade, da mesma faixa etária, né? Que é natural do desenvolvimento da sexualidade. E aí, às vezes, alguns pais, por exemplo, pegam duas crianças descobrindo o corpinho uma da outra, por exemplo, né? E é natural ali, porque a criança está na brincadeira da descoberta da sexualidade, ver a anatomia do corpo do outro é diferente do dela. E às vezes tem pais que brigam, né? Punem aquela criança porque ela fez aquilo. Só que essa criança, por exemplo, duas crianças de 5 anos, duas crianças de 6 anos, né? Que estão vendo o corpinho do outro, por exemplo. Claro, você tem que explicar e orientar para a criança o que é aquilo, mas não Uhum. brigar. Então, tem pais que, por exemplo, dão tapa na mão da criança, não faça mais isso. Isso também é ruim, porque pode comprometer a sexualidade dessa pessoa lá na frente. Ela se Então, bloquear um pouquinho. Uhum. agora, uma criança, por exemplo, de 5 anos, outra de 10, aí já não é natural, tem alguma coisa errada. Com a de 10, que pode estar passando por alguma condição de abuso, É né? normal se eventualmente é uma curiosidade da mesma fase. Isso é natural, né? Da natureza humana, e isso faz parte da construção da nossa sexualidade. Uhum. Agora, tem um limite para isso, né? Então, por exemplo, aí tem que se olhar de perto. Então, cada situação é uma situação, né? Mas a gente também, como pai e mãe, a gente tem que olhar para isso com cuidado também, né? Porque às vezes um exagero numa situação dessa pode também não ser saudável para o desenvolvimento da sexualidade dessa criança, né? Vai aparecer lá na frente depois o problema também, ou pode aparecer, né? Sim, sim. É cedo ou tarde acaba vindo à tona de alguma forma, né? Nem que Sim, seja na terapia. sim, exatamente. Então, acho que é uma coisa importante que a gente precisa trazer também, né?
Agora, a questão do abuso físico, ela leva realmente, o abuso psicológico leva a criança, vulnerabiliza para o abuso sexual, não tenha dúvida. Isso é uma coisa que, infelizmente, acontece. Doutora Mônica, teve uma pergunta ali que eu estou trazendo as perguntas, enquanto o pessoal aqui está muito atento e estão perguntando pouco, eu tenho aqui as perguntas que o pessoal fez na enquete pré-live. Mas, pessoal, se vocês quiserem fazer perguntas, a gente gosta muito, deseja essa interação, então fiquem muito à vontade, vocês vão perguntando e eu vou passando para a doutora Mônica. É possível afirmar que todo abusador já foi abusado? Veja, a maioria dos abusadores foram abusados, né? A maioria. Agora, assim, todos não dá para a gente dizer, porque tem as patologias, né? Para Então, toda regra existe uma exceção. transtorno de personalidade, por exemplo, que a pessoa é abusadora, mas não porque essa pessoa foi abusada necessariamente, né? Mas a grande maioria dos abusadores foram abusados. Agora, nem toda pessoa que foi abusada se torna um abusador. Isso é Uhum. importante também Sim. trazer, né? Porque não dá para generalizar, Generalizar. é sério, né? Não dá para generalizar. Mas o que a gente vê, sim, né? A grande maioria dos abusadores passaram por situações de abuso. Agora, nem todos, porque daí a gente entra, né, como eu te disse, nas questões dos transtornos de personalidade, dos transtornos psiquiátricos, daí pode fazer a pessoa, né, ter uma atitude assim com o outro, mas por outros motivos daí, né? Se a gente for analisar, né, a psicologia explica, mas você passa por uma situação de um sofrimento tão extremo e em vez de você realmente entender que isso não deve ser passado para frente, que você não deve repetir o ato, você Ah, vai e por alguma razão, né, alguma questão psicológica, você faz exatamente a mesma coisa. Se a gente for analisar, é muito curioso, né? é, é curioso e assim, e é real, né? A gente vive isso todos os dias, isso acontece, infelizmente, né? O índice assim é altíssimo. Eu acho que, né, essa coisa deveria ser mais falada dentro das famílias, nas escolas, trazer mais esses assuntos. Tem que ser falado, tem que ser dito, as crianças precisam saber se proteger, né? Porque a única forma realmente é a criança se sentir fortalecida para ela dizer não para aquela condição. Então, é isso que entra a questão emocional, nisso entra a questão emocional da criança, né? Por isso Sim. é importante, e claro, né? Não existe perfeição, obviamente, né? Mas a gente procurar desenvolver uma autoestima fortalecida nos nossos filhos, para E que eles uma não tenham cumplicidade com os pais, né? isso, exatamente. Então, essas questões precisam ser revistas, né? A forma que estamos educando as nossas crianças. Por que que existe ainda tanta situação de abuso? Né? Onde que a gente está deixando de passar alguma coisa que é importante para essa criança se proteger? Porque na hora ali você não está, é teu filho, é só ele que está lá, Sim, né? sem Então, na dúvida. situação do abuso sexual, né? Do abuso psicológico, por exemplo. Doutora Mônica, e como identificar um abusador? Há um perfil específico, ou não? Veja, aí é uma coisa muito difícil, assim, na verdade, né? Claro que, por exemplo, na prática, né, assim, na psicologia, a gente vai vendo que alguns comportamentos de adultos se diferem, né? Mas dá para dizer que esses comportamentos é de um abusador? Não, não dá. Né? O cara não Sim. traz na testa que, né, sou um abusador. Seria tão Não mais traz. fácil. Pois é, mas infelizmente não é, né? Então, a gente é difícil identificar o abusador. Normalmente, o abusador ele é uma pessoa muito sedutora com as crianças, né? Ele é muito convive muito, né? Nesse meio onde tem criança, né? É lá que essa pessoa vai estar. Então, na internet. Importante também trazer isso, sabe, Melissa, os abusos sexuais infantis que acontecem na internet. Então, por exemplo, crianças pequenas, né, de 7, 10 anos, que entram em sites ou jogos, né, jogos eletrônicos, estão lá jogando, entra para jogar, daí começa a ficar amigo de alguém, esse alguém, a criança pensa que é outra criança, até que, né, vem a situação, eles ficam amigos, e aí, de repente, não é uma outra criança, é um adulto. E esse adulto começa a fazer chantagem com essa criança, e a criança se expõe, manda vídeo, pede vídeo para a criança, pede foto. Isso é uma coisa que, infelizmente, também acontece.
Então, é importante esse monitoramento dos pais na internet, não, né, essa coisa dos eletrônicos muito cedo na mão das crianças. Para que uma criança de 5 anos precisa de celular, por exemplo, né? Sim. Então, tem algumas coisas que são muito inadequadas e a gente vê acontecendo muito, né? E não é incomum, infelizmente, não é incomum a gente ver situações de abuso pela internet, abuso sexual pela internet. Então, e as crianças ficam expostas, ficam vulneráveis, né? E isso acontece, infelizmente. Mas o abusador, ele não tem cara, né? Ele não tem uma identidade. Você não sabe quem é ele. E aí fica Sim. mais difícil. Essa Então, questão da pedofilia, ela está completamente atrelada à questão do abuso, porque não é um abuso presencial, né? Mas, de certa forma, é um abuso também. sim, aham, sim. A pedofilia pela internet, é abuso, sim, né? Traz consequências sempre, né? Várias situações de consultório de pessoas que foram na infância passaram por situações de abuso pela internet, né? E aí lá na frente, né? Vai buscar terapia por outro motivo lá na frente, na adolescência ou na juventude, ali início da vida adulta. E a pessoa começa a lembrar daquelas coisas. Não, mas eu fazia isso, daí a pessoa me pediu aquilo, mas eu tinha medo, porque eu dizia que ia contar para o meu pai, dizia que sabia onde eu morava. Então a gente pensa que isso só acontece em noticiário policial, e não é. Não é. Infelizmente isso acontece. E aí quando a pessoa se dá conta que ela passou por situação de abuso, né? Já passou anos, essa pessoa está com a estima diminuída, foi tendo problemas na escola, e daí o problema pode levar a outros, né? Uhum. Então, essa coisa dos eletrônicos muito cedo na mão das crianças tem que ser monitorada. A gente sempre orienta os pais, tem um monitoramento do que teu filho está vendo lá, com quem que ele está jogando, né? Participe desse jogo com teu filho pequeno, veja o que está acontecendo. Ele não pode ficar horas a fio no celular, horas a fio no tablet jogando, Sim, né? sim. E quantos são os jogos que não são interativos, já não é o recomendado, né? Agora, quando passam a ser os jogos interativos, é um perigo. Pois é, mas assim, a gente vê que não são todos os pais que têm esse cuidado, sabe? De cuidar, né, da faixa etária da criança e o jogo que ele está realizando ali. O jogo interativo, por exemplo, é a partir de 12 anos, 10, 12 anos. Tem criança de 7 que já está jogando, né? Sim. Então, e aí fica lá, e os pais, tipo, ah, que bom que daí eu posso fazer minhas coisas, ele está lá jogando. Não é assim, Não, você né? tem que estar Então, ligado, tá louco? Essa é uma fase muito. coloca o teu filho num lugar que você não sabe qual é. Colocou o teu filho num lugar que você não sabe qual é, você não conhece, entendeu? Sim, sim. E aí eu acho que esses cuidados, acho que isso é importante, né? A gente trazer também, porque a internet também é um lugar onde acontece o abuso. Não é só dentro da família, ou dentro, né, de um lugar específico. A internet, ela é um território que acontece, né? Tem isso, a gente precisa cuidar. E o que você escuta, doutora Mônica, assim, acaba que ouve mais em consultório. Na internet, a maior forma do abuso acontecer acaba sendo a aproximação pelos jogos online, né? Pelos jogos interativos. Quais são as formas mais corriqueiras, né, de se iniciar essa relação de abuso e aproximação com a criança ou adolescente? Normalmente é pelo jogo, assim, sabe? Mas também já vi de rede social, né? Então, criança, Facebook, Instagram, outras redes Ah, é. sociais. Então, e aí começa a interagir, e aí, então, mas isso acontece quando a criança ela não está orientada pelos pais, ou é uma criança que ela não tem a confiança estabelecida na relação com os pais, e ela faz esse tipo de coisa escondido. Os pais nem sabem que ela está fazendo isso. Uhum. Percebe? Então, ela faz escondido, ela não tem essa relação sólida de confiança com os pais e se vulnerabiliza, porque daí a coisa chega num ponto, então a criança que se submete a esse tipo de abuso na internet, por exemplo, assim como o presencial, né, abuso presencial, ela também não tem uma autoestima fortalecida. Então, e a grande maioria dessas crianças tiveram abuso psicológico na relação com os pais. Né? Então, são pais muito autoritários, pais que gritam, pais que ameaçam, pais que castigam, né? Colocam castigos exagerados, né? Desmedidos nas situações. Essa criança se vulnerabiliza. Ela vai ficar extremamente carente. Se eu tenho alguém lá que me dá atenção, que fala que gosta de mim, que eu sou bonito, isso não é só com menina, com menino também, né? Sim. Que eu sou bonito, que eu sou
Então, o abuso, ela é uma coisa, assim, eu digo para os pais, ela vai sendo construída. Ela não Ela acontece entra assim, numa sabe? lacuna, né? Ele entra num. Uhum. Ela é uma brecha ali que tem, sabe? E essa brecha é da carência, é da baixa estima, é por aí que a coisa caminha, sabe? E Sim. aí leva tempo. Então, é uma coisa que o abusador constrói na relação com a criança ou com o adolescente. Não é só a criança que é abusada, adolescente também. Né? Tem adolescentes que são abusados e que nem imaginam que sofreu abuso, que aquilo foi abuso. Depois é que vai aparecer, né? Daí vem para terapia porque não está indo bem para escola, sei lá, outros motivos a gente vai ver, tem essas questões. Sim, sim. O índice maior de abuso na internet é meio a meio, é mais meninas, meninos. As meninas ainda são alvo acontece mais com meninas, mas Uhum. tem aumentado o número também com meninos. Uhum. Meninos também têm passado por situações de abuso pela internet e é um índice assim que vem crescendo também, infelizmente. É, monitoramento e atenção nunca é demais, né? Não, não é. Então eu ouço muitos pais assim, não, mas ele tem que ter a individualidade dele, né? A gente orienta sempre assim, por que que a criança precisa ficar com a porta do quarto fechada? Né? Por exemplo, ela não tem que Trancada, ficar com a muitas porta vezes. Uhum. trancada. Daí a criança, ela mora praticamente dentro do quarto. O adolescente está morando sozinho já naquela casa. Ele mora sozinho dentro daquela casa, a família num lugar e ele no outro, entende? Sim. Então, e é nesse espaço, é nesse território que as coisas vão acontecer. Então, isso não tem que ficar, né? A criança precisa se sentir confortável, os pais, um com o outro, ela não precisa. Por que que a criança precisa trancar a porta do quarto? O que está acontecendo? Né? Mas você não precisa chegar com uma coisa autoritária, não vai fechar, não vai. Mas, assim, ela entender que ela não precisa Esconde a fazer isso. chave, pronto, acabou. É, Chave, não sei o que é isso. normalmente, quando o abusador está construindo essa relação com a criança ou com o adolescente, ele fala isso. Ele fala assim, mas tem mais alguém aí com você? A tua porta está trancada? Ah, não tranque a porta, a gente fica Ai, mais gente. sozinho, A gente se né? revolta, né? Mas a gente não gosta nem de pensar. Mas sim, a É gente tem que denso, estar né? atento. Uhum. É um assunto denso, né? Mas não dá para a gente não falar. Eu acho que é preciso falar, penso que é importante falar, é preventivo falar. É dessa forma que a gente desmistifica E isso se previne. e se previne, né? Se previne, porque aí pense as pessoas que depois ficam, sabe, porque eu sabia e não falei nada. Por que que eu não falei? Eu devia ter dito. Eu sabia que eu suspeitei que alguma coisa estava acontecendo, eu fiquei quieto. Por exemplo, no caso do menino, de novo, né? Quantas pessoas, né, ouviram dele, não quero ir, não gosto de tal pessoa. Então, a A avó criança saía, tentar sabia, o tratar pai a sabia, a avó, babá sabia, empregadas, todo mundo sabia. Não foi surpresa pois, até a cabeleireira da mãe sabia. pois é, E e ninguém ninguém ajudou essa criança. faz uma denúncia anônima, Sim. né? Então, assim, se você vê que a pessoa não está, por exemplo, sei lá, se a mãe era cúmplice da história, ou outra pessoa próxima da criança era cúmplice disso, denuncia, faz uma denúncia anônima, a pessoa sabe? Então, acho que eu fico muito preocupada com essas questões, sabe? Eu penso que a gente tem um papel social muito grande nisso tudo. Sim. E eu acho Doutora Mônica, acho que importante nós estamos entrando aqui nos 10 minutos finais, e eu acho que é aham, importante que a gente traga também para quem está com a gente aqui a relevância do tema em virtude do aumento imenso que teve no número de casos de abuso durante a pandemia. De um ano para cá, o número de casos registrados aumentou muito, né? tem aumentado, infelizmente, né? Porque assim, a escola também faz parte do desenvolvimento da criança. Então, a escola muitas vezes faz esse papel da denúncia, né? Até para o conselho tutelar, quando a família é omissa, relapsa, a escola tem esse papel, ela é obrigada a fazer essa denúncia. E aí as crianças não indo para a escola, não têm onde fazer o pedido de ajuda. Muitas crianças pediam ajuda para a professora, por exemplo. Só que várias situações da criança contar para a professora o que estava acontecendo, ou para o professor o que estava acontecendo. O adolescente tinha uma boa relação com o professor e contou, falou, olha, né, da pessoa está lá triste, tal, o professor se aproxima e a criança conta, porque tem uma relação de confiança. Então, essas situações agora elas não estão acontecendo, porque as crianças e os adolescentes estão em casa. Sim. Né? Então, isso, infelizmente,
tem aumentado bastante, porque a escola era uma fonte de denúncia, né? E agora não é mais. Situações, por exemplo, em que a criança ou adolescente só foi buscar terapia porque a escola impôs para a família. Falou, olha, está acontecendo alguma coisa errada com o teu filho, está assim, assim, assado, porque a criança muda o comportamento. Né? E a escola valida essa mudança de comportamento que a família não estava validando. De tanto insistir para buscar ajuda, a família vai, porque a escola obrigou. Né? Aí leva, aí a gente, né, no trabalho, vai vendo que tem alguma coisa que chama atenção. Né? E aí a gente entra nessas questões do abuso pela internet, abuso físico, abuso psicológico, abuso sexual, e por aí vai. Para a gente Então, finalizar, eu quero trazer uma história aqui para a gente entrar nas conclusões finais. Dentro da pesquisa pré-live, veio uma pessoa fazer um desabafo comigo, é uma pessoa que eu não conheço pessoalmente, provavelmente ela está aqui na live, e ela pediu, por favor, para não ser identificada. É um pai sim, também, ele tem duas meninas, né, com a ex-esposa. Uma história assim, não com a finalização, mas uma história muito parecida com a do Henri, né? Só que são duas meninas, a mãe começou a namorar, né? E ele tá com muitas dúvidas se não tá havendo o abuso da filha mais velha por parte do namorado da mãe. Porque, segundo ele, eles terminaram tem coisa de 1 ano, segundo o que ele me trouxe ali, deve ser mais ou menos isso, porque ele falou em início da pandemia, e a mãe já trocou de namorado 3 vezes, né? Então, e as duas filhinhas, uma de 5 e uma de 8, conviveram ambas com os 3 namorados. E ele realmente pediu uma orientação pra gente como proceder em relação a isso. De uma forma que ele não precise tolher, né, a ex-mulher de ter a vida claro, dela e ter a vida claro. emocional dela, né? Mas que realmente as filhas sejam preservadas nesse processo. Sim. Acho que duas coisas importantes a gente tem nesse exemplo, né, que ele trouxe para nós hoje, então. Acho que a primeira coisa, assim, é teu filho, tem alguma coisa diferente? Vai investigar. Olha mais de perto para isso. Né? Tenta trazer com a criança, se você não tem uma boa qualidade na relação com o teu filho, constrói isso, procura construir a partir de agora. Se tem dúvida, busque ajuda, busque orientação, tem vários profissionais que podem ajudar. Né? Acho que a primeira questão é essa, não se omita. Não faça de conta que não está acontecendo nada. Valide também a sua percepção de pai e de mãe, ou de padrinho, madrinha, avô, avó, que não tá, que aquela criança tem alguma coisa diferente. Tem alguma Uhum. coisa diferente? Vamos ver o que é, né? Pode ser que não seja, pode ser que seja outra coisa. E a outra questão, né, que a gente vê também é isso. Então, acho que se tem um cuidado também com as crianças, especialmente as pequenas, porque às vezes tanto o pai como a mãe, né, ao refazer a sua vida afetiva, não tem muito cuidado com essa coisa de logo apresentar o outro namorado. E às vezes para crianças fica muito confuso, sabe? Sim. Então, acho que um cuidado com isso, né? Espera né, dar uma amadurecida nessa relação para que a criança, porque é um luto para a criança a separação, o divórcio. A criança precisa de um tempo para elaborar isso e se reorganizar, né? Fazer a reorganização da configuração familiar. A configuração familiar da criança muda no momento da separação. Uhum. Então, isso leva um tempo na cabeça da criança, não é muito assim, Ela né? precisa de um tempo para assimilar. Mas as crianças lidam bem com isso, né? Elas lidam bem quando os pais lidam bem com a separação, a criança também lida, né? Essa que é a verdade. Sim. Mas há que se ter um tempo. Então, às vezes, essa coisa do pai apresentar muitas namoradas para os filhos, da mãe apresentar muitos namorados, ter essa convivência muito perto com outras pessoas, pode desestabilizar a criança. E às vezes não é a criança que está sendo abusada, ela está numa desestabilização emocional, porque essa configuração não se define. A configuração Sim. familiar não se define. Uma hora é uma pessoa, outra hora é outra, outra hora é outra. Isso não é saudável para a criança, entende? Uhum. Então, E tem isso ela. hoje está muito comum, né? Então, mas não necessariamente configure um abuso. Exatamente. Então, tem que se ter, mas pode estar acontecendo abuso? Pode. Pode estar acontecendo abuso físico, pode estar acontecendo abuso sexual, não sei. Então, tem que se olhar de perto, cada situação é uma situação, tem que se olhar de perto e ver realmente o que está acontecendo, né? Mas é importante olhar para esses aspectos todos. Refletirmos, né? Pais e mães que estão com a gente aqui na live, realmente assim, a ideia não é assustar, né? Mas Claro,
é sempre bom a gente refletir num momento onde realmente o número de casos aumenta. É bom sempre a gente ter os sinais de alerta para que a gente possa trazer o máximo de felicidade para os nossos pequenos, porque eles merecem, né? E uma relação de amor, de confiança, né? Cumplicidade. De respeito, de cumplicidade. Isso fortalece o teu filho, ele vai dar conta dos problemas da vida muito bem. Doutora Mônica, muito obrigada mais uma vez. Gente, nós já Eu que conversamos. agradeço. Depois a gente vai passar a data do retorno da doutora Mônica, que ela uma vez por mês vai estar aqui com a gente, sempre trazendo temas muito relevantes. E no próximo tema que nós estamos imaginando trazer para vocês, eu já vou trazer aqui para discussão, doutora Mônica. O tema é a ansiedade e os medos infantis. Então, mas se vocês quiserem sugerir temas novos para nós, a gente está muito aberto para a criação dos próximos temas em conjunto com vocês, com as dores que cada pai está passando em casa, cada mãe. Então, fiquem à vontade para interagirem com a gente, ou no meu Instagram, ou no Instagram da doutora Mônica, por direct, porque a gente quer criar lives fantásticas para vocês. Muito obrigada para todo mundo que dedicou sua sexta-feira até 9h30 da noite, né, doutora Mônica, para estar com a gente. Um obrigado especial para você e um excelente final de semana para todo mundo. Eu que agradeço. Espero ter contribuído aí para as dúvidas, enfim, né? E qualquer dúvida que haja, é só contactar a doutora Mônica pelo direct do Instagram também, que ela já vai conversar e vai responder para vocês. Pessoal, mais um convite antes que eu esqueça. Amanhã pela manhã, quarta-feira, foi o Dia Mundial do Café. Então, amanhã pela manhã, a gente vai convidar vocês para tomarem um café da manhã especial com a gente. O sócio e fundador da Go Coffee, que é o arquiteto André Henning, vai estar com a gente aqui na live às 10 horas da manhã, ensinando a fazer cafés especiais em casa. Uau! Então, convido vocês, quem puder voltar, amanhã às 10 nos encontramos. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, boa noite.